Graça e paz a você que acessou este vídeo. Fique por aqui pois você irá crescer em conhecimento. Veja 10 fatos que a Bíblia nos relata, em Gênesis, que aconteceram no passado, mas impactam diretamente sua vida nos dias de hoje. O fato 10 então é de fundamental importância. Se você quer ter uma vida plena e abundante nos dias de hoje, você poderá se livrar de grandes problemas, que podem arruinar sua vida. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que certamente edificará sua vida. Vamos para os fatos relevantes. Fato 1. Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Em 1 Pedro 1:18, 20, vemos que surgiu no coração de Deus o desejo de ter filhos. Ainda antes da fundação do mundo eles planejaram todo o projeto de terem filhos, até mesmo sabiam que o pecado entraria nesta história. Portanto já definiram que o sangue de Cristo deveria ser derramado mesmo quando a humanidade era só projeto, viram o pecado e criaram a solução, o precioso sangue de Cristo. Deste desejo de ter filhos, Deus criou em Gênesis 1:26, o homem, à sua imagem e semelhança os criou e lhes deu um belo lugar como moradia chamado paraíso, onde Deus os visitava todas as tardes. Guarde bem a palavra semelhança pois ela será muito importante a seguir. Fato 2. Satanás teve muita inveja pois queria ele mesmo ser a imagem e semelhança de Deus, por este motivo ele se torna inimigo do homem. Em Isaías 14:13, 15, vemos que Satanás quando ainda era anjo de luz no céu, o anjo mais bonito que já existiu, no dia em que ele foi criado, várias pedras preciosas foram criadas para ele e para o enfeitar. Este anjo se corrompeu o coração, pois era o anjo mais bonito do céu e ninguém o dava glórias. As glórias eram apenas para Deus e somente a Deus. Então ele se entristeceu no coração, desejou as glórias de Deus e se corrompeu. Definiu que subiria à mais alta estrela e lá estabeleceria seu trono e seria semelhante ao Deus Altíssimo. Assim ele conseguiu corromper 1/3 dos anjos do céu ao seguir, multiplicando seu comércio de mentiras, prometendo cargos aos anjos que o seguissem, e desta forma ele caiu, ele e seus seguidores. Mas veja o detalhe que eu citei acima sobre a palavra semelhante. Satanás queria ser semelhante a Deus, corrompeu o coração e caiu. Tempos depois em Gênesis 1:26 ele vê Deus criando um boneco do barro, soprando fôlego de vida e o chamando de meu semelhante. Deus deu ao homem aquilo que Satanás tanto queria. Imagina a revolta que este ser ficou, ele que era tão bonito, coberto de pedras preciosas não foi semelhante a Deus, mas um boneco de barro Deus chama de semelhante. Este ser que não podia fazer nada contra Deus, se vira a partir daí contra sua criação. É a forma que ele tem de vingar a Deus, atacando ao homem pois sabe o amor e carinho que Deus tem para com o homem. Só lembrando, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos continuar a história. Fato 3. A serpente foi o animal mais astuto que Deus criou. Gênesis 3:1. Em Gênesis 3, vemos que a serpente foi o animal mais astuto que Deus havia criado. No dicionário a palavra astuto significa que sabe agir, de maneira a angariar para si vantagens, e a não se deixar enganar, esperto, matreiro, hábil para fazer maldades, enganando outrem, velhaco, finório. Pois é meus amigos, não havia animal melhor para Satanás pegar como seu representante. Fato 4. Satanás tentou Eva comer do fruto da árvore proibida. Gênesis 2:16-17. Quando Deus criou o homem, ele deixou como morada um lugar chamado paraíso, que é até os dias de hoje sinônimo de lugar bonito. É comum quando vemos um lugar bonito soltarmos a expressão, isto aqui é um paraíso. Tamanha a beleza e plenitude do lugar que Deus criou para o homem. Existia no paraíso todos os tipos de árvores e frutos. Deus permitiu ao homem comer de quase todos, mas apenas 2 árvores, o homem não podia comer seu fruto. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem conviveu pacificamente com estas 2 árvores por um bom período sem nem imaginar em tocar nela, até que um belo dia, Satanás através de uma serpente convenceu a mulher a comer deste fruto. A Bíblia não é clara sobre como isto se deu, se Satanás possuiu o corpo de uma serpente ou se transformou em uma serpente.
O fato é que isto não é relevante para a nossa história. O que importa mesmo é como o homem, Eva primeiro, depois Adão se deixou levar por esta tentação. Satanás, quando oferece do fruto para Eva, ele conta uma mentira, o que é a sua especialidade. Em Gênesis 3 ele faz uma pergunta maldosa à mulher, colocando em xeque o caráter de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher o responde, ele imediatamente completa a resposta com uma afirmação mentirosa: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que o dia em que comer, será como ele conhecedor do bem e do mal. Nesta afirmação Satanás mostra toda a sua astúcia em conduzir as palavras. Ele conta meias mentiras e meias verdades. Não são mentiras absurdas, mas aquilo que leva a entender que são verdades, mas não são. Veja a explicação. Ele afirma que é certo que não morrereis. Isto era uma verdade, pois fisicamente o homem não morreu no exato momento, mas morreu espiritualmente. E ele também afirma que serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Isto é uma verdade, pois o homem passou a conhecer o bem e o mal, só não foi como Deus em sua plenitude, mas apenas conhecedor do bem e do mal. Nada de surpresa para um ser que conseguiu convencer os anjos de que o céu era um lugar ruim, e que Deus era mau. Convencer o homem não foi tão difícil. Fato 5. Eva cedeu à tentação e encorajou Adão a fazer o mesmo. Gênesis 3:1. Eva então, após ouvir a serpente, passou a ter outros olhos para esta árvore e este fruto. Veja o que está escrito em Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, que também comeu. Ora, até antes deste texto poderíamos pensar que o homem era um inocente que foi enganado, mas a partir deste texto vemos que o homem come voluntariamente, também se corrompendo no coração contra Deus. Pois vejam só o que chamou a atenção: a mulher não desejou o fruto pelo sabor, por estar com fome, mas sim porque a árvore dava frutos bons, e desejável para dar entendimento. A árvore não era agradável ao paladar, mas sim aos olhos, de onde vem toda a cobiça. E cobiça esta, de romper com Deus e ser seu próprio Deus. Fato 6. Onde estava Adão, enquanto Eva conversava com uma serpente? Gênesis 2:15. Em Gênesis 2:15 está escrito que Deus colocou o homem para lavrar e cuidar. Atente para estas duas palavras. Assim como nos dias de hoje, o homem, agora no sentido masculino que falo, o pai de família, ele foi colocado para lavrar. Vou trazer para os dias de hoje como trabalhar e cuidar. Adão, quando recebe o paraíso, sai imediatamente para lavrar. E fica claro que ele não foi bom em cuidar, pois onde estava Adão quando Eva conversava longamente com uma serpente? Se Adão fosse bom em cuidar, mesmo que saindo para lavrar, rapidamente iria perceber algo estranho em sua mulher de papinho com um ser esquisito, mas ao invés disto ele não freou aquela situação estranha, mas também se envolveu nela. Trazendo para os dias de hoje, os homens de família gostam muito de lavrar, ou seja, trabalhar, correndo atrás sempre de mais e mais, e não são bons em cuidar, deixando muitas vezes sua esposa e seus filhos vulneráveis às tentações deste mundo e do pecado que tenazmente nos assedia. Fica uma dica aqui: cuide de trabalhar, mas cuide muito mais de sua esposa e filhos. Não os perca de vista, seja o melhor amigo que sua família possa ter. Fato 7. A queda de Adão e Eva preparou o caminho para o pecado entrar no mundo. Gênesis 3:6. A partir deste momento, entra na história da humanidade uma coisa chamada pecado, e todos os homens já nascem conhecedores do bem e do mal, sabem praticar o bem, mas também sabem praticar uma maldade cada vez mais crescente. Mas então o que é o pecado? Pois Adão e Eva não tinham uma vida de muitos pecados. Ele não tinha quem roubar, não mataram, não traíram, não beberam álcool, não usaram drogas, etc, etc, etc. O pecado é uma natureza que foi herdada de total independência de Deus. Os homens já nascem independentes de Deus, e com o bem e o mal instalados em seu organismo, que não foi instalado por Deus, mas por uma rebelião contra Deus. Ainda que pouco mal o homem possa praticar, isto não o torna indesculpável, mas todos somos culpados diante de Deus. Romanos 3. Fato 8.
A partir de agora, o homem passou a gerar filhos à sua imagem e semelhança e não mais de Deus. Gênesis 5. Aqui vemos, o homem passa a gerar filhos não mais à imagem e semelhança de Deus, mas à sua imagem e semelhança, que é a imagem da rebelião. Fato 9. A maldição sobre a serpente, Adão e Eva. Gênesis 3:7. Naquele dia, Deus visita o homem à tarde como fazia todas as tardes, e ele pergunta a Adão onde ele estava. Ora, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia, Deus com sua onisciência já sabia de tudo o que havia acontecido, mas ele deu ao homem a oportunidade de se arrepender. Adão, quando ouve aquela pergunta de onde estás, responde que estava escondido pois estava nu, e teve medo. Até aquele momento o homem andava nu e nem sabia que estava nu, assim como um animal que anda nu mas nem sabe. Adão, ao invés de assumir o que fez, jogou a culpa na mulher. A mulher, ao ser questionada por sua vez, jogou a culpa na serpente. Então Deus multiplica a dor de parto à mulher, sobre dores darás à luz. Ao homem ele amaldiçoa a terra, que a partir de agora vai produzir naturalmente ervas daninhas e não mais frutos. Os bons frutos terão que ser colhidos através de trabalho e esforço com o suor do rosto. A serpente Deus coloca como inimiga do homem, e passarás a rastejar, entendendo aqui que a serpente poderia ter pernas antes deste acontecimento, mas sai aqui a primeira profecia de Jesus: ela morderá o calcanhar do homem, mas o homem a ferirá na cabeça. Eis um mistério interessante para outro vídeo. Fato 10. Por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só homem o pecado saiu do mundo. Romanos 5:12. Este último fato é o mais importante e o que mais importa para nós nos dias de hoje. Eu poderia chamar de conclusão final, também de poderosa salvação, ou tantos outros nomes. Até aqui, tudo o que foi relatado foi apenas passado, e pode nos remeter a sermos coitadinhos que nascemos já condenados por algo que não fizemos, mas a Bíblia em Romanos 5:12 diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, está falando de Adão. Ela diz também que por um só homem o pecado saiu do mundo, está falando de Jesus. Se a rebelião de Adão nos deu como herança a morte eterna, o sacrifício de Jesus nos dá a vida eterna, então basta ao homem reconhecer que é pecador, pois é nascido à imagem e semelhança de Adão. Reconhecer que Jesus Cristo, através de seu sacrifício na cruz, nos reconciliou novamente com Deus. Você precisa voluntariamente reconhecer isto, e receberás a salvação. Espero que este vídeo tenha edificado tua vida, enchido de fé e entendimento seu coração. Considere se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este. Deixe seu like e ative o sininho. Deixe seu comentário, é muito importante. Deixei na descrição deste vídeo alguns links importantes, dê uma olhada. Obrigado por vir até aqui e até o próximo vídeo.